Estamos de volta para falar sobre política e você já sabe, né? Quem mais entende desse assunto nos bastidores está sempre aqui comigo nesse horário. E aí, Paulo, boa tarde. Boa tarde, Anchieta. Que quarta-feira, hein, essa de ontem? Rapaz, foi um dia muito complicado. Gal Costa, falamos ontem no programa à tarde, vem Rolando Boldrin. Isso. Nos deixa também, infelizmente, dois grandes artistas. Olha, completos. Aqui a gente tem um colega que trabalhou com ele, né, Reginaldo? Reginaldo trabalhou com o Rolando e trabalhou com Inesita, a Viola, Minha Viola. Né? Exatamente. Está ali chorando o tempo todo, e com razão, porque era contemporâneo de Rolando Boldrin. Exatamente. Pois bem, política, as cenas do capítulo, ou dos capítulos de ontem dessa transição. Conforme a imprensa noticiou, nós falamos ontem aqui no programa, o candidato eleito, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, retornou a Brasília, regressou na noite anterior e ontem teve um dia todo de visita a presidentes de poderes. Ele foi primeiro à Câmara dos Deputados, depois almoçou com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em seguida foi ao Supremo Tribunal Federal. E algumas coisas a gente precisa dizer. Eu vi o cumprimento de Lula com a presidente Rosa Weber. Rosa Weber que negou o habeas corpus quando Lula foi preso em Curitiba. Isso. O decano da corte é Gilmar Mendes. Depois dela foi Gilmar que cumprimentou Lula. Gilmar foi aquele que proibiu a nomeação de Lula por parte de Dilma para ser ministro-chefe da Casa Civil. E a gente tem essas imagens, vou pedir para colocar aqui no telão. Olha o cumprimento. Olha aí. Dias Toffoli, já passou por Gilmar. Luiz Fux, Lula sai cumprimentando todos. Luiz Fachin, Alexandre de Moraes. Né? Por fim, os dois que Bolsonaro nomeou. Está aí, o Nunes Marques e o último deles foi o ministro André Mendonça. Imagens falam mais que palavras, né? A gente sabe disso. Interessante é que Lula depois foi se reunir apenas com Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral. Nós temos também duas fotografias desse encontro. Aí estão os dois nesse encontro que aconteceu nas dependências do Tribunal Superior Eleitoral. Aí ainda foi no Supremo. Lula depois deu entrevista e agora de manhã Lula reuniu-se com Alckmin e com todo o pessoal que foi designado para a equipe de transição, que está por setores, setor da educação, setor de saúde e tal. Lula, inclusive, chorou agora há pouco, estava vendo, emocionou-se no discurso. E um recado ele deu aos outros poderes, eu achei interessante. Ele disse, nem eles devem interferir no nosso trabalho e nem nós vamos interferir no trabalho deles. Começou. Dentro daquilo que eu disse ontem aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo, será que Alexandre de Moraes vai atuar a partir de 1º de janeiro, da forma como vem atuando? Mas no discurso que fez agora há pouco, Lula destinou um capítulo específico ao ministro Alexandre de Moraes e o classificou como um homem corajoso, destemido e que botou ordem na casa até agora. E Lula concitou o presidente que vai deixar o poder, Jair Bolsonaro, a vir a público pedir desculpas a ele, aos petistas e à nação brasileira e às Forças Armadas, pelo que fez, segundo Lula, merece um pedido de desculpas. Eu senti que Lula está meio ainda, sabe, com um pouquinho de rancor, não perdoou totalmente ainda não ao presidente Jair Bolsonaro. Só o tempo, né? Agora, e ele deixou para dizer isso depois daquele relatório do... Exatamente, que foi divulgado ontem, a gente vai falar daqui a pouco sobre ele. Mas hoje haverá uma retribuição das visitas feitas ontem. A ministra Rosa Weber vai ao CCBB, que é o Centro Cultural Banco do Brasil, conhecido como Bolo de Noiva, visitar lá as instalações, ver onde é que Lula está trabalhando e depois o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, também fará uma visita ainda hoje ao CCBB, que está com a segurança nunca vista. E o pessoal mandou fazer aquela varredura da qual falamos ontem, porque desconfia de tudo que encontraram. Chegaram, encontraram telefones, computadores, ninguém quer nada disso. Tira tudo, vamos instalar aqui. Há, inclusive, uma dúvida em relação à viagem que Lula fará, porque Lula vai ao Egito participar dessa cúpula da ONU, cúpula do clima,
e o pessoal não sabe ainda se ele vai em avião de carreira, se vai num jatinho particular ou se vai utilizar um avião da Força Aérea Brasileira. Ele tem direito, não aquele avião maior, o presidencial, o Airbus, porque aquele fica com o presidente que está no exercício do cargo, mas ele tem direito a, por exemplo, requisitar o avião número 2 da FAB para fazer a viagem, se assim desejar. Ninguém sabe se ele vai querer ou não. Esperar. Pois bem, saiu o relatório das Forças Armadas, do Ministério da Defesa, entregue ontem, apontando pelo menos duas que eles consideraram inconsistências que podem ser corrigidas, aperfeiçoadas, sem que isso, todavia, está na nota assinada pelo ministro Paulo Sérgio, tenha interferido no resultado das urnas. As Forças Armadas dizem que as urnas que foram por elas auditadas, os resultados bateram, não tem o que reclamar. E aí? Eu acho que realmente ali é um relatório que desarma muita coisa, né? Desarma. Agora, Anchieta, é interessante como nós estamos vivendo ainda um clima, tem gente que não acredita. Há pessoas passando mensagens até agora, dizendo que aquele relatório que foi divulgado ontem é um relatório falso. Que o relatório verdadeiro ainda vem. E que no dia 12, que é sábado, vai acontecer algo... Aí outros dizem, não, era no dia 15, que é o feriado da proclamação da... Né? Meu Deus do céu, uma loucura. Agora, é como se tivesse alguém alimentando. E tem, pior é que tem. Tem uma retroalimentação. Quando a coisa vai pacificando, alguém diz, não, mas ainda pode acontecer isso. É uma loucura então. isso, cara. E há quem acredite. E isso é muito ruim para o país, muito ruim. Eu não sei até quando isso vai ocorrer. O fato, e aqui a gente trabalha com fatos concretos, com fatos reais, ninguém vai especular nada, é que o processo de transição está acontecendo. Há membros do governo Jair Bolsonaro lá no CCBB, no bolo de neve, passando os dados para a equipe do presidente eleito Lula. Os filhos de Bolsonaro não postaram nada até agora, você vê. Né? O próprio presidente está meio que recluso, falam que ele está com problema de dermatite, problema de pele nas pernas e tal. Não sei bem se isso acontece, mas o fato é que algumas pessoas ainda não aceitam o resultado, achando que vai cair um meteoro que pode mudar tudo daqui para frente. Meu Deus, e já tem uma outra postagem hoje do próprio ministro dizendo que o Ministério está com a democracia, está ao lado da democracia e tal, né? Claro. As coisas meio, sei lá, a gente está vivendo realmente tempos diferentes. Isso vai demorar um certo tempo, né? Até que vai esvaziando. Acho que vai ser pelo cansaço mesmo. Provavelmente. Vamos à política paraibana. Há toda uma articulação para a eleição da Assembleia Legislativa. O atual presidente Adriano Galdino pretende ser presidente outra vez, não agora, a partir de fevereiro. E para isso há toda uma articulação entre os membros do Republicanos, né? O Wilson Filho com o próprio Adriano Galdino, e a composição caminha para que o Wilson Filho seja presidente nos próximos 2 anos e Adriano no segundo biênio. Isso se configura dessa forma. Claro que tem outros que querem Branco Mendes, Tião Gomes, mas a preço de hoje o cacife maior está com o Wilson Filho e Adriano Galdino. Aqui em Campina Grande, o prefeito Bruno Cunha Lima deve fazer algumas mudanças na sua equipe, tira algumas peças, chegam outras peças, um remanejamento aqui, outro ali, o que é normal, depois de uma eleição, depois de uma campanha. Alguns foram candidatos, precisaram se afastar, e amanhã o prefeito estará lançando o projeto do Natal de Campina Grande, o Natal Iluminado, né, que vai ter esse ano uma nova configuração com decorações e atrações em vários pontos da cidade, e isso tudo será amanhã dado a conhecer nas dependências do Teatro Municipal Severino Cabral. Isso. Boca Maldita de hoje? Tem Boca Maldita de hoje? Tem. Apostas hoje no Calçadão. Ali, quando não tem nada, o pessoal cria um assunto para lá apostar. não falta não. Vamos nem apostar. do feriado. Qual é a aposta de hoje? Aí um levantou e disse, Bolsonaro vai fazer a live da quinta-feira hoje à noite? Aí apostaram. Uns dizem que sim, outros dizem que não. Você fez semana passada? Não. Fez não, né? Fez não. Parece que depois da eleição ele não fez, né? Não. Só fez aquelas 2 aparições mais live mesmo. Não. Provavelmente não vai fazer. Está desestimulado, né? Provavelmente não vai fazer. Deve ter se resignado e entendido que o processo aconteceu e que não há mais o que fazer. Provavelmente. Vamos esperar, porque às vezes também tem surpresas, né? Isso. Fazer um registro de que Renato Cunha Lima, que é nosso telespectador de todos os dias, ligou agora antes do programa, via a homenagem aí do Rolando Boldrin, declamando o poema do irmão dele, de Ronaldo, né, o Habeas Pinho. E o Renato fale para o Anchieta, para os telespectadores, que sábado que vem, depois de amanhã, ele disse que vai fazer a revisão dos 77 mil quilômetros. Eita! 77 vai completar 7,7. No próximo sábado. A idade do presidente Lula e a idade de Gal Costa. Pois é, está aí, está por aí. Tá.
Beirando os 80 do Botafogo. Muito bem. Um abraço, Renato. Gente boa. Pois é, Anchieta, é isso. Até amanhã, né? Até amanhã. Sexta-feira a gente está aqui, se Deus quiser. Até amanhã. Valeu, Paulo. Um abraço.